Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a professora e gerontóloga Adriana Alcântara. Bem-vinda ao Viver Mais. Aliás, eu nem te servi. Como é que a gente está brindando sem se servir? A minha ainda tem café. Faz de conta. Faz de conta, né? Será que isso é sintoma de esquecimento, de velhice, hein, gerontóloga? Ou menopausa, agora sim, brindando de verdade com café. Seja bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada. Mais uma vez, tenho a alegria de conversar aqui tomar esse café com a professora Adriana Alcântara, que é escritora também, professora, gerontóloga. E, professora, eu lhe trouxe aqui para falarmos dessa década, dessa busca do envelhecimento saudável. A gerontologia, ela atua muito nessa área dessa busca. As pessoas ainda confundem geriatria, gerontologia. Vamos só dar aí uma definição para que a gente siga aqui o nosso bate-papo. Ótimo. Mas, assim, antes de tudo, eu quero agradecer imensamente por estar aqui mais uma vez, não é a primeira, eu me sinto honrada, até porque, Ian, eu vejo o seu programa como um instrumento de mudança, sabe? Olha aqui, pessoal, viver mais. Isso aqui é muito reflexivo, mas sob que circunstâncias a população mundial está vivendo mais? A gente não quer viver de qualquer jeito, né? Essa é a grande chave. E daí eu não posso perder a oportunidade para chamar a atenção de quem tem o poder, de gestores que assistem ao seu programa, porque eu vejo que frequentemente estão aqui pessoas com conhecimento crítico, que trazem as suas ideias, que mostram o seu trabalho, e fazer desse debate aqui com você, fazer com que essas palavras andem, que uma lei, uma política pública, ela não fique só no papel. A gente tem uma lei maravilhosa, que é a política da pessoa idosa, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, dentre tantas outras, mas fazer essas palavras andarem. E eu me sinto muito bem em estar aqui debatendo com você sobre essas questões, mas reforço sobre a necessidade de todo esse conhecimento, todas as pessoas competentes que vêm aqui, que estão com o pé na ciência, de fazer isso andar. Então, gestores, movimentos sociais que estão à frente da questão social da velhice, reparem esse programa da IAN no sentido de viver mais, não só no debate, mas nas ações. E agora, sobre a sua pergunta, né, do envelhecimento ativo. Até porque, professora, se está falando tanto e para que vá para a prática, porque o Brasil hoje está num envelhecimento aceleradíssimo. A população está envelhecendo de forma muito rápida. E nós temos 60 anos para envelhecer, tá, pessoal? Ninguém acorda velho ou velha. O Estado tem como planejar a nossa velhice. E nós não estamos, algo também que eu gosto de chamar a atenção, nós não estamos falando da velhice do outro. Os 80 mais já nasceram, somos nós, estamos aqui. Que tipo de projeto seria necessário, urgente, para a gente viver mais de forma ativa e com respeito, professora Adriana? Olha, se você me perguntar sobre tudo que se projetou, que se pensou em prol da população idosa, eu tenho um artigo que eu gosto muito, que para mim ele é revolucionário no sentido mesmo da mudança, da gente viver mais e melhor. Não se trata de viver mais e melhor, que é o artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, que está voltado, pessoal, para a inserção de conteúdos gerontológicos na escola. A partir desse momento em que a gente levar esse assunto da velhice
para o prezinho, para o maternal, eu acredito que as pessoas não vão ser preconceituosas em relação à velhice. A gente vai poder estabelecer uma sociedade intergeracional, onde todas as pessoas possam viver, se encontrar, trocar experiências e viver com o diferente, porque isso não é impossível. Porque até hoje, mesmo se falando tanto, professora Adriana, em envelhecimento, de que o velho de hoje não é o velho do passado, que com 40 anos as mulheres tinham que cortar o cabelo, não podiam mais mostrar os braços, mudou a visão de velhice, mas mesmo assim ainda há muito preconceito que se chama etarismo. Né? Aquela velha metida, olha aquela velha com aquela sainha curta, aquela velha indo dançar. Então, se houvesse esse projeto já desde o nascimento de respeitar o outro, a gente poderia envelhecer de forma tranquila, sem tanta cobrança? É como eu digo e reflito sempre. Talvez a nossa geração, a gente não vai viver intensamente, plenamente, uma sociedade intergeracional, mas nós temos a obrigação ética, o compromisso histórico, nós estamos plantando a semente. E muito bem. Né? Aqui no Ceará, né, vamos puxar aqui para o nosso estado, nós temos movimentos sociais, nós temos conselhos, nós temos ONGs, a gente tem uma ala de profissionais muito competentes e podemos estar à frente desses projetos no sentido de realmente fazer com que a lei se materialize, né, que ela não seja letra morta. É tão lindo, né? Sim, o nosso sim, estatuto, respeito ao idoso. O idoso tem que ter direito à saúde, à educação, né? Tem uma teoria muito, muito eficaz, digamos assim. Mas eu tinha feito a pergunta da gerontologia. Do envelhecimento saudável ativo. Vamos retomar, porque faz parte, né? Tudo faz que a gente está conversando envolve esse tema. Então, o envelhecimento ativo é uma proposta da ONU em nível global para a humanidade. Então, todo o mundo, as escolas, as instituições, o Estado, a família, a gente deve promover uma velhice, um processo de envelhecimento ativo. Ativo não no sentido só do produzir, do trabalho, mas de você poder envelhecer bem ao longo da sua vida. E daí eu chamo a atenção para quê? Que se eu cuido bem da minha vida, logicamente eu vou cuidar bem da minha velhice. Né? Então, sem essa de fragmentar a vida, de pensar a vida a partir dos 60 anos, isso é um grande equívoco. Tem que começar bem antes, né? Deixar, não, vou aproveitar, beber todas, vou fumar, que negócio de exercício. Quando eu chegar lá para os 50, eu vou me cuidar. Pode ser tarde? E por isso que eu digo que o Estatuto da Pessoa Idosa é para todo mundo. É para quem vive, né? É para quem está aí, quem já nasceu. Porque nós estamos falando aqui no plano da prevenção, dos cuidados com a vida na sua totalidade, não a partir de uma faixa etária, porque é o que eu digo, isso daí é paliativo. Ficou velho, vamos fazer política pública para essa pessoa? Eu não vejo dessa forma. Há que se preocupar com a vida na sua totalidade. Cuidar-se sempre, né, professora Adriana? Aí, geralmente, as pessoas perguntavam assim, quando a gente nasce, o que é que você vai ser quando crescer, né? E na velhice, e aí, já se aposentou, né? Não precisa fazer mais nada. Mas hoje se pergunta, o que é que você vai fazer na sua velhice? Ótima pergunta, eu te agradeço muito. O que você vai fazer, professora Adriana, na sua velhice? O que é que nós devemos fazer na nossa velhice? Você veja só o preconceito nessa pergunta, né? É muito própria dessa sociabilidade que a gente vive para o trabalho. Ou seja, é uma pergunta que coloca a criança no futuro, né? Você ainda não é, você vai fazer alguma coisa, você vai ser um trabalhador. E quando você está velho, quem você foi? Porque você não é mais. Então, é a sociedade do trabalho. E isso é de uma malvadeza, se a gente for parar para pensar, porque nós somos, enquanto vida tivemos, nós temos projetos com 100 anos. Então, você não foi, você é. Mas, infelizmente, essa sociabilidade do trabalho, o velho é um desvalor, né?
A gente vale pelo que a gente trabalha, pela nossa força de trabalho. Infelizmente, é assim. Daí que eu digo, movimentos sociais, a gente deve puxar essa bandeira antes de nós envelhecermos, né? Justamente para a gente ter uma vida melhor e viver mais de maneira mais digna, mais decente, como vai dizer a Carolina de Jesus. Eu não gosto nem pouco desse mundo, então esse mundo ele precisa mudar. E a gente pode mudar esse mundo, porque a gente é que faz a história, Ian. A gente não pode dizer amém ao estabelecido. Mas eu ainda quero retomar o envelhecimento ativo, né? Ou então saudável, que é essa proposta, né, dessa campanha da ONU para o mundo, que é de 21 a 30. E vai... Do ano de 2021 até 2030, para ter essa mudança. Isso, de chamar a sociedade, né, para esse despertar. Que o mundo está envelhecendo, mas como que a gente pode viver melhor, que ações a gente pode estar realizando, né? Nesse coletivo. Né? Não se trata só do Estado, só da família, mas de uma coletividade toda. Mas eu chamo a atenção para algo, é a crítica que eu faço a esse paradigma, porque é um projeto de saúde coletiva. A partir do momento em que eu digo que a velhice é heterogênea, você estuda muito isso, que eu sei. A velhice é diferente a depender do lugar onde a gente vive, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu estou no espaço rural ou na cidade grande. Então, tudo isso daí vai ser determinante, né? Vai ter a sua interferência. Ninguém envelhece igual, né? Isso. Então, a partir do momento que o envelhecimento ativo, essa proposta da ONU, propõe, né, esse projeto no sentido de que todo mundo pode viver melhor, é preocupante porque nem todo mundo tem acesso aos benefícios que a sociedade nos coloca, né? A exemplo de uma assistência à saúde, de moradia digna. 70% dos velhos dependem do SUS. Muito bem lembrado, Ian. Não é? Muito bem lembrado. Da população 60 mais dependem do então, SUS, que não tem um geriatra. Muito bem. Nem sempre tem um psicólogo. A maioria, né, ganha em torno de 2 salários mínimos. E olhe lá, exatamente. Então, como é que vai ter acesso ter acesso, né? Para essa qualidade de vida? Eu digo que chega a ser uma fantasia, porque nem todos vão ter acesso, gente. Bem pé no chão, né? Não é querer ser chata, cri-cri, mas a minha perspectiva teórico-metodológica, né, comunga com isso. Nós somos radicais no sentido de ver... É bem Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. E tem que dizer. Então, a gente não pode passar essa proposta do envelhecimento ativo de uma forma homogênea, como todos pudessem fazer uma dieta do Mediterrâneo. Né? Exato. Todo Frequentar uma academia. Isso. Mas tem academia no meio da rua. Mas tem que ter um profissional lá para orientar qual é o prefeito que vai pagar. Pronto. Em cada praça, um educador físico. Senão o velho vai ficar mais aleijado. E digo mais. Quando você fala aí na questão pública da prefeitura, é uma recomendação dessa proposta do envelhecimento ativo que o Estado patrocine também, que o Estado promova, né? Que faça valer essas políticas públicas que já existem no papel, mas não no seu cotidiano. O seu livro, Cuidando... Velhice e cuidado, né? Velhice e cuidado. Velhice, cuidado, cuidadora. Exatamente, que eu tive a gratificação de ler e aprendi muito, professora Adriana. E uma das questões dos receios da velhice, além das doenças, da estética, embora nem todo velho sofra disso, quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Esse é o grande questionamento que eu converso com algumas pessoas e dizem, eu me preocupo com isso. O seu olhar para o cuidador, quem é que está apto a cuidar de alguém? Ou a gente tem que ter essa autonomia para não precisar do outro? Você traz uma questão muito complexa. No ano passado, mais precisamente em dezembro de 24, o presidente Lula ele aprovou, né, ele assinou a Política Nacional de Cuidados. É uma profissão, agora ainda não, ainda né? não foi regulamentada. E a Política Nacional de Cuidados, que é voltada não só para
a pessoa idosa, mas para quem precisa de cuidado. Outras Ian. comodidades. Nós somos seres de cuidado do nascer ao morrer. Todos nós que estamos aqui, a gente só está aqui porque houve cuidado. Alguém preparou a nossa alimentação, alguém cuidou da nossa roupa, né? Como é que a gente dorme, onde que a gente dorme. Então, a gente não vive sem cuidado. É uma fantasia você pensar que você não precisa de cuidado. De uma forma ou de outra, menos ou mais, do nascer ao morrer, a gente precisa de cuidado. E interessante também que a Política Nacional do Cuidado ela vai prever isso, que o cuidado ele é um direito. Por quê? Porque é uma necessidade básica, é um direito humano. E daí, por ser um direito humano, vem a questão do trabalho. Também é um trabalho, a gente não pode romantizar, quem ama cuida, tem o seu ônus, tem o seu ônus sim. Emocional, financeiro. Porque o cuidado está muito relacionado ao feminino, né? Não, a filha cuida, a filha mais velha cuida. As filhas e as noras, né? As pesquisas já mostram isso. E quando eu falo em ônus, pensar que essas mulheres passam 20 anos, por exemplo, cuidando de um pai, de uma mãe, 20 anos sem nenhuma renda, sem nenhuma proteção social. E ainda sendo julgada por quem não cuida. Sofre depressão, né? Que você fala aí da questão afetiva. Hoje as pesquisas também mostram que 50% das cuidadoras, essas mulheres, elas estão com problema de saúde mental. Não é fácil. Então, a gente não pode romantizar, a gente não pode olhar de uma forma naturalizada para a relação do cuidado, né? E é uma relação. Existe uma pessoa que cuida e, do outro lado, uma pessoa que demanda cuidado. Já existe, já foi aprovada a Política Nacional de Cuidados. Cuidados voltados para crianças, para as pessoas com deficiência. Isso significa o quê? Para adolescentes. É aprovado essa política? Depois da aprovação, o que é que estamos esperando agora? Que é o plano, um plano nacional em que cada cidade, né, vai sair agora do governo federal, como que a questão da governança, como cada cidade, né, cada prefeitura, cada estado e também no âmbito federal, como que os governos eles vão materializar essa política. Mais uma política que temos, né? Mais uma. Mas isso é muito importante porque é um avanço. É um grande avanço porque ainda persiste, apesar da lei, porque a lei não vai mudar a nossa educação, a nossa cultura, né? Isso é um processo muito longo. O que é que persiste? No imaginário social de que é um trabalho de mulher. Então, está tudo muito bem. As mulheres dentro de casa, as filhas que não casaram, né? As mulheres, de uma forma geral, elas exercem o papel do cuidado. Mas hoje nós estamos num contexto, numa conjuntura que não se sustenta mais essa perspectiva. E essa lei, ela traz essa proposta da corresponsabilidade do Estado, dos homens dividirem essas tarefas, porque é muito oneroso para a mulher. O que é que as pesquisas também mostram? Mulheres que têm bebês de 0 a 3 anos, por exemplo, essas mulheres elas não foram mais incorporadas no mercado de trabalho. Tem esse preconceito. Porque quem vai cuidar dos meninos? Ela fica em casa, ela não volta. Essa nossa Política Nacional de Cuidados ela é inspirada em modelos latino-americanos, como a gente tem no Uruguai, na Argentina. É uma perspectiva feminista de dizer que todo mundo é responsável pelo cuidado. Não se trata de uma ajuda, né? Mas de uma responsabilidade. É muito envolvimento. Porque todo mundo precisa de cuidado, todo mundo. O saudável, o doente, como você disse, ninguém está isento desse cuidado, né, professora? E falando em cuidado, muitas pessoas podem achar, ela é uma estudiosa, é uma doutora, é muita teoria, mas você vivencia na prática a questão do cuidado. Você cuida do seu pai. É da minha mãe. É da mãe? A minha mãe tem Alzheimer, mas meu pai tem 82 anos e também tem as questões dele, né? Mas é um velho saudável,
Beijo, João, te amo. Infelizmente, o João não está aqui comigo porque ele é meu Você parceiro. sempre carrega ele. Hoje veio o outro parceiro, né? Ele é um gerontólogo por extensão, viu, Ian? Porque ele está cuidando da minha mãe. Né? E você lá junto. Então, você vivencia, experimenta o cuidado. O que você diria para quem quer ser cuidador de corpo e alma e não por uma obrigação? Eu te agradeço muito pela pergunta e passaria aqui a tarde toda falando sobre essas relações familiares, né? É muito diferente quando a professora, né, que estava só lá no chão da academia, orientava projetos, trabalhos voltados para o Alzheimer, e, de repente, a professora a Adriana, ou a Daninha, né, como é chamada em casa, recebe essa notícia, né, de que a mãe tem Alzheimer, né? Então Você saiu da teoria para a prática dentro de casa, onde tem uma relação de afetividade muito forte. É diferente de ter um paciente e uma mãe. É muito difícil, muito difícil. Eu digo sempre que Alzheimer é uma morte à prestação, porque aquela pessoa está indo embora aos poucos, né? Você não pode ter mais DR com ela, né? Não tem, né, mais essa condição de DR. E muito amor e paciência são os principais remédios, né? Não sou geriatra, né? Falo aqui como filha, né? Os remédios, para mim, eles são secundários nesse momento. E nada como o amor e a paciência, né? Porque você sabe que são várias fases, né, que a doença comporta, né? Tem aqueles períodos em que a pessoa é mais agressiva. A indiferença. E, por incrível que pareça, né, quem tem uma pessoa com Alzheimer na família vai concordar comigo. A gente também ri, né? Muito. A gente ri, né? Falando aqui no nosso cearense, tem as presepadas, né, Ian? Tem muita presepada, né? Então, a gente ri e a gente chora e aprende muito. Aprende e desaprende, né? Desaprende com a teoria, com a academia, né? Então, é uma efervescência. Quantos anos está a sua mãe? Ela vai fazer 80 anos, e meu pai tem 82 anos, é sequelado de AVC, o João, mas ele é E o nome da mamãe? Terezinha. E dona Terezinha foi diagnosticada já há quanto tempo? 8 anos. Há 8 anos. Já está no processo de evolução de vários estágios, né? Então, é o amor. Então, veja aí o exemplo do meu pai, o João. Além de amor, tem também a técnica, tem também a responsabilidade do cuidador, né? Então, detesto essa história de amor, né? Porque não é só amor. A gente precisa de técnica, de responsabilidade, de você estar ali no dia a dia, 24 horas com uma pessoa que sofre de Alzheimer. E o João, a gente vê muito isso no Brasil, sabe, Ian? Velho cuidando de velho. É verdade. E diz que no Brasil, as pessoas, saiu uma pesquisa, eu não sei o instituto, professora, que no Brasil os pacientes que são diagnosticados com demência vivem mais do que nos outros países, porque são cuidados pela família. Nos países desenvolvidos, na Europa, por exemplo, teve uma demência, doença, joga lá numa ILPI. Joga não, coloca lá no ILPI, que a gente tem que ter respeito a essas instituições também. Isso. Joga não foi um termo apropriado, me desculpe. Professora, olha aí, o tempo acabou. Por isso que eu reclamo, né? É um assunto complexo, dinâmico. Falar de cuidador. Mas você volta. Eu me sinto honrada. Me chama que eu venho sempre. Que Porque bom. a gente precisa falar da nossa condição de vida, de saúde, de processo de envelhecimento. Há exemplo do e-book, né? Sim, do falei do e-book. Como retomando, é que vê do envelhecimento saudável? Eu faço essa crítica. Isso é muito interessante, pessoal. Vejam só, eu faço a crítica de que o envelhecimento ativo, ele, de certa forma, homogeneiza a velhice, né? Como se o envelhecimento ativo fosse para todo mundo tivesse acesso. Mas eu acho que uma grande sacada, né, minha e dos organizadores, professores que eu conheço do Brasil todo, e esse foi um movimento da pandemia. A gente produziu muito conhecimento, a gente publicou bastante, sabe, Ian? Sim. Cada qual na sua casa. Onde é que encontra o e-book para ter mais informações e ler? Envelhecercotidiano.com.br.
Então, trata-se de um e-book, né? São vários são artigos, né? São artigos que tratam de suas práticas, né? Práticas estas que extrapolam essa visão romântica. Ao mesmo tempo que eu critico essa visão que enquadra, né, um envelhecimento ativo, a gente também tem que falar do devir, né? Falar do outro lado também, porque é um projeto. Então, não esquecer que nesse Brasil imenso, há profissionais competentes, né, compromissados, e mostrar os trabalhos que eles realizam na direção de um envelhecimento ativo. Perfeito, Né? Não ficar só na crítica pela crítica, mas mostrar o outro lado, mostrar também que... Ser realista, né? Isso, mostrar que muita coisa a gente pode estar realizando, né? E que não é só isso. E me honra muito, né? Porque é uma coletânea organizada por mim aqui no Ceará, uma professora da UNB, uma professora de São Paulo. Do Rio Grande do Sul, parece, tem também, do Rio Grande do Sul? Não, porque são vários textos, né? Mas como organizadores sou eu aqui do Ceará, a professora Leides, da UNB, professora Áurea Barroso, que é de São Paulo e representa a SBGG. Que é a Associação Brasileira... Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela representa no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E professor Rodrigo Bonicenha, que é geógrafo e professor da USP. Ai, professora, acabou. Olha aí, estamos estourados aqui o tempo. Então, além desse endereço para ler o e-book, o seu Instagram? Adriana.alcântara21. Vamos segui-la para saber mais sobre o envelhecimento, sem romantizar. Adorei que você disse isso. E nós também estamos lá no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Se quiser, depois aqui do nosso bate-papo, do nosso cafezinho, que já esfriou, é só seguir também, se inscrever no nosso canal, Viver Mais com Ian Gomes. Professora Adriana, gerontóloga, acabamos não dizendo o que era que a gerontologia fazia, mas ela vai voltar. Um brinde à vida. Parabéns, Ian. Muita altivez. Obrigada. Eu que agradeço. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Tudo de bom. Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!